Graça e paz, meus irmãos. Amém? Te convido a abrir a tua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. É o nosso texto de hoje aí. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, falei para vocês abrirem e não abri a minha, olha só. Capítulo 11, a gente vai ler o verso 41, mas eu peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais alguns textos. Amém? Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, vai estar no telão ali, você vai conseguir acompanhar. Eu leio na NVT. Diz assim: Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixa e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo de culto juntos. Senhor, eu vou expor a Tua palavra e eu faço isso com muito temor e com muita humildade, Pai. Eu sou incapaz, eu sou pecador, eu não mereço estar aqui, Senhor. Mas se faço é por conta da Tua graça maravilhosa que nos alcança. E é por meio dessa graça que nós clamamos também, Senhor, que nos dê o discernimento sobre tudo que será falado aqui. Como eu disse, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra, então que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, através de mim. Mas também que o Teu Espírito Santo dê discernimento à Tua igreja para colher apenas aquilo que realmente foi inspirado pelo Senhor. Que essa graça nos leve a ouvir e contemplar a Tua voz nessa noite e alinhar o nosso coração aos Teus propósitos, a fim de que a gente possa manifestar o Teu reino, viver uma vida justa e o Senhor ser glorificado em nós e através de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui na série de mensagens sobre discipulado. Estamos falando sobre discipulado desde o começo do ano, para ser mais preciso, desde fevereiro nós estamos falando sobre discipulado, porque essa é a visão nossa para esse ano. E não que a gente só vai fazer discipulado agora em 2026, mas é o ano em que o Senhor tem nos levado a pensar muito sobre discipulado. E a gente tem falado aqui que discipulado não é um modelo de crescimento de igreja. Discipulado não é uma forma também da gente simplesmente dizer que nós discipulamos pessoas. A gente entende que discipulado é a nossa identidade e também a nossa missão. Deus está, por meio do discipulado, resgatando Gênesis 1:26. O que diz Gênesis 1:26? Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus, quando fez o homem, desejou que fosse um ser segundo a sua imagem. Algumas pessoas falam assim: pastor, se Deus existe, por que Deus não abre o céu e mostra a sua glória? Sabe por que Deus não faz? Porque na criação Ele escolheu alguém para fazer isso, para ser o seu representante. Então Deus não precisa abrir o céu para mostrar a sua glória. Deus criou o homem para ser a imagem de Deus. O problema é que por conta do pecado, nós agora somos como aquele espelho quebrado. Deus abençoe. Nós somos aquele espelho quebrado, que não reflete a imagem, ou pelo menos não reflete a imagem como deveria ser. E por meio do discipulado, Deus está então em Cristo Jesus restaurando a imagem da criação. Deus nos fez para sermos a imagem dele. E agora, por meio de Cristo Jesus, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o Filho é a imagem do Pai. E agora Jesus nos atrai, nos chama para sermos seus discípulos.
A sua identidade é que você é um discípulo de Jesus. E a glória de Deus está nisso. Quanto mais parecido com Jesus você é, mais o Senhor será glorificado por meio da sua vida. E não só essa é a sua identidade, mas Ele te envia também para isso. Para alcançar outras pessoas. Para que a imagem de Deus esteja também refletida em outras pessoas. No texto de hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre relacionamentos responsáveis. Porque quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de vida na vida. Nós estamos falando de amizade. Nós estamos falando de mesa. Nós estamos falando de comunhão, de caminhar juntos, de sermos responsáveis uns pelos outros. E esse texto que nós lemos aqui vai nos trazer essa visão de responsabilidade com a vida do outro. Eu queria começar lendo com vocês o versículo 3 de João capítulo 11, mesmo que nós lemos aí. Diz assim: As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Jesus estava além do Jordão e aí ele recebe a notícia de Marta e de Maria que Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. É interessante e eu acho isso maravilhoso. Lázaro aqui é tratado na Bíblia como um amigo de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Tem gente que se orgulha de ser amigo do Neymar. Lázaro pode dizer assim, mano, sou amigo do cara, Jesus Cristo. E aí chega a notícia, então, para Jesus da doença de Lázaro. O seu amigo está doente. E aparentemente parece que Jesus não se importa muito. Porque o texto vai dizer para nós que Jesus permanece no lugar onde ele estava por mais 2 dias. Mas eu lembrei, enquanto preparava essa mensagem, de Lucas capítulo 10, quando Jesus envia 70 dos seus discípulos. De 2 em 2, Jesus envia 70 dos discípulos aos povoados ao redor. E aí o texto é maravilhoso porque Jesus vai dizer assim: vão de 2 em 2, não levem nada. Vão até as casas, e as casas que receberem vocês, vocês permaneçam ali, vocês comam ali, vocês sentem à mesa, vocês permaneçam naquela casa, não fiquem de casa em casa. Porque para a cultura da época, sentar-se à mesa com alguém era o maior sinal de respeito. Era um sinal de que você fazia parte da minha vida e eu te considerava um igual a mim. Por isso que Jesus é acusado de sentar à mesa com prostitutas, com publicanos e com pecadores. Os religiosos da época diziam assim: não pode que esse daí não pode ser o Messias, porque ele se assenta com publicanos e pecadores. Ele come junto com gente que não presta. Porque sentar na mesa era dignificar a outra pessoa, dizer para outra pessoa: você é um comigo. Na nossa cultura já é assim um pouco. A gente dificilmente convida para a nossa mesa ou para a nossa casa gente que a gente não tem um relacionamento próximo. Geralmente as pessoas que se assentam à nossa mesa são pessoas que a gente confia, que caminham com a gente. Mas nessa cultura a mesa era um sinal poderoso. Sentar-se à mesa e comer com alguém. E Jesus era condenado, era acusado de sentar à mesa com gente que não presta. Publicanos, pecadores, prostituta. Mas o que Jesus está falando para os seus discípulos? Vão aos povoados e sentem-se à mesa com eles. Porque discipulado não é você sair e falar assim para alguém aí fora: olha, vai na minha igreja domingo à noite, eu estou te convencendo a frequentar a igreja. Ó, que loucura! Porque nessa nossa loucura de falar que a gente tem que convencer alguém a frequentar a igreja, a gente quer tornar o culto atrativo. E aí o culto já não é mais para formar discípulos para Jesus. O culto é para te convencer a voltar domingo que vem. O culto é para, nossa, vamos fazer o melhor culto possível para, quem sabe, aquela pessoa fique tão animadinho e volte domingo que vem. Mas não é esse o propósito do culto. O propósito do culto é a reunião dos discípulos que são enviados para fora. A palavra igreja é exatamente isso, chamados para fora. São aqueles que se ajuntam,
recebem conselhos e ordenanças, mas Jesus está os enviando para fora, para fazer missão do lado de fora. E Jesus então recebe a notícia de que seu amigo amado estava doente. Jesus permanece ali 2 dias e então decide voltar. Decide ir para Jerusalém encontrar seu amigo. Está aí no verso 6 do texto que nós lemos, diz assim: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: mestre, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Amizades responsáveis, discipulado envolve colocar-se em risco pela vida do outro. Discipulado, revelar Jesus para o outro, significa que em algum momento você vai se colocar em risco pela vida do outro. Se você voltar alguns capítulos, lá no capítulo 8 de João, você vai ver que Jesus sai fugido da Judéia, porque o povo da Judéia queria apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus chama para si uma expressão que aparece lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Quando Moisés se depara com aquela sarça pegando fogo, vocês se lembram dessa história? Moisés está no deserto e ele vê uma sarça. Para quem não está familiarizado ou nunca viu, pelo menos no Google, uma sarça, é um arbusto desse tamanho, parece um poodle, seco. E Moisés está ali no deserto vendo aquele arbusto pequeno pegando fogo, incendiado, mas que não se consumia. E ele se aproxima então, porque ele fica intrigado com aquela cena daquele arbusto que pega fogo, mas não se consome. Quando eu estava no seminário, eu vi uma ilustração de um pastor amigo meu, o pastor Paulo Borges, e ele dizia assim: imagina que você foi escovar os dentes, e você abriu a torneira e a sua pia do banheiro começou a encher, e você falou assim, está entupida, e você desliga a torneira, e quando você olha, você vê que a água está descendo, mas a pia não esvazia. E você fala assim, gente, que loucura é essa? O que está acontecendo aqui? Imagina Moisés vendo aquele pequeno arbusto incendiado, mas não se consumia. E quando ele chega perto, ele ouve a voz saindo. E ele entra numa conversa e Deus está dizendo que gostaria de resgatar o povo que estava na escravidão do Egito. E aí Moisés, tá bom, Senhor, quando eu for lá resgatar o povo, eu vou falar que quem que me enviou? Porque Moisés não sabia quem estava falando com ele. Ele diz assim, quem é o Senhor? Como que eu vou apresentar o Senhor para aquele povo? E aí Deus diz, eu sou o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E eu tenho uma promessa a cumprir. Eu vou descer e resgatar aquele povo da escravidão. E qual que é o seu nome? Perguntou Moisés. E Deus responde, eu sou. Geralmente a gente responde quando alguém pergunta o nosso nome, a gente responde com um substantivo, né? Jesus não. Deus não. Responde, eu sou. Eu sou. E aí em João capítulo 8, Jesus está ali na Judéia e Jesus também diz, antes de Abraão existir, eu sou. Que coisa maravilhosa. Jesus está chamando para si o título de próprio Deus. Eu sou Deus também. E aí o pessoal começa a pegar pedras para atacar em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foge, porque não havia chegado a hora ainda dele ser entregue e ser crucificado. Agora, quando ele recebe a notícia de que seu amigo estava doente, ele decide voltar para o lugar onde as pessoas o aguardavam para que ele fosse apedrejado. Porque relacionamentos responsáveis também é se colocar em risco pela vida do outro. A moda hoje em dia em qualquer vídeo curto você vê isso. A moda hoje em dia você não é da minha conta. Você para mim é problema seu. A moda hoje pense em você mesmo. Viva para si mesmo. E essas belas palavras vão acariciando nosso ego, nosso coração. Que a gente vai acreditando que a nossa vida deve girar em torno de nós mesmos. Da nossa satisfação, dos nossos desejos. Viva para si mesmo. Viva uma vida que te satisfaz.
E aí com isso a gente vai abandonando o evangelho. Com isso a gente vai deixando de se preocupar com a vida do outro. Porque discipulado, meus irmãos, é se colocar em risco. Ah, pastor, mas eu tenho feito tanto e eu nunca recebo nada de volta. Meu irmão, não se preocupe. Você nunca vai esgotar o tanto de benefício que o Senhor já fez por você. Nessa conta, não importa o quanto você se doe por alguém, você nunca vai esgotar o quanto Deus se doou por você. Não se preocupe. Essa conta, você nunca vai alcançar essa conta. Você nunca vai pagar esse débito, então fique tranquilo. Ah, pastor, mas eu já perdoei tantas vezes, não tem problema. Você nunca vai atingir o quanto você já foi perdoado pelo Senhor. A gente superestima a dor do outro. A gente superestima, a nossa dor. E a gente negligencia a dor do outro. E dá pra ver isso nos diálogos. Não sei se você já reparou nisso. Às vezes você tá conversando com alguém e a pessoa vem contar pra você a dor dela. E você tá ansioso pra ela parar de falar pra você contar a sua dor. Não é assim? A pessoa vem contar o dia que ela pegou uma super chuva. Aí você tá doido pra ela parar de falar, pra você falar assim, ah, mas teve um dia que eu peguei um alagamento, você não sabe. Nossa, essa chuva que você pegou aí não é nada. A pessoa tá contando uma história triste, você tá louco pra terminar, pra contar a sua, que é mais triste que a dela. E com isso a gente nega a dor do outro. A gente negligencia a dor do outro, como se o outro não estivesse sofrendo, ou como se a sua dor maior invalidasse a dor do outro. E a gente já não se coloca no lugar do outro mais. A gente está perdendo essa capacidade de enxergar com os olhos dos outros. O Augusto falou aqui dos nossos missionários no campo. Nós temos 3 famílias de missionários no campo. E se você falar 5 minutos com eles, seu coração se quebra, se quebranta. Porque as lutas e as aflições que eles atravessam no campo de missões para levar o evangelho não é nada. A palavra misericórdia, que é o que nos falta, é a junção de 2 palavras do latim, miser e cordes. Miser significa sofrimento, miséria, dor. E cordes significa coração. Então a tradução melhor para misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Colocar o coração no sofrimento do outro. E não foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Em Gálatas capítulo 3, verso 13, ele diz assim, que aquele que não tinha pecado se fez maldição por nós. O que Jesus estava fazendo na cruz? Estava colocando o coração dele na nossa miséria. Estava colocando o coração dele no nosso pecado. E nos falta misericórdia. Eu conversava com a Bárbara essa semana. A gente passou num trânsito, estava muito trânsito. E aí quando a gente descobriu que o motoqueiro tinha caído. E ela tem um problema que ela está lutando com isso. Ela dá risada nos momentos que ela não devia rir. Já aconteceu isso com você? Alguém conta alguma coisa, você vê alguma coisa muito triste, em vez de você ficar triste, você dá risada. E ela fala assim, é involuntário, eu não consigo. E aí ela falava assim, me falta misericórdia. E eu estava explicando exatamente para ela. Sobre colocar o nosso coração na dor e no sofrimento do outro. Colocar o nosso coração na miséria do outro. Nos falta isso. Compreender a dor, o sofrimento do outro, assim como Jesus fez. Porque lá na cruz era o homem Deus. Em Deus na cruz, Jesus estava conhecendo a miséria do homem. Discipulado é risco. E aí eu queria fazer algumas perguntas para você, para a gente tentar trazer essa ideia de risco para a vida prática nossa. Por exemplo, qual foi a última vez que o seu orçamento financeiro mensal entrou em risco por conta de alguém?
Qual foi a última vez que você falou assim, nossa, se eu ajudar essa pessoa, será que fecha a conta do mês? Qual foi a última vez que o nosso orçamento financeiro fechou em risco? E eu não estou falando para dar dízimo não, nem trazer dinheiro aqui, tá? Eu estou falando de abençoar pessoas que passam dificuldade. Qual foi a última vez que a gente falou, Senhor, será que não vai faltar para mim? Será que eu vou dar conta no final do mês? E ainda conseguir abençoar essa pessoa? Será que a segurança que a gente tem no nosso salário, na nossa conta bancária, não se tornou um ídolo no nosso coração? Qual foi a última vez que a gente pensou assim, nossa, eu estou correndo risco se eu abençoar isso aqui? E ainda assim você abençoar. E eu reforço novamente, não estou falando de dízimo e de oferta. Estou falando de você olhar para o seu vizinho, olhar para o seu amigo, olhar para o seu conhecido e até para o desconhecido e abençoar a vida dele. De alcançar a vida dele. Alguém que hoje talvez está passando uma insegurança alimentar. Quando foi que o nosso orçamento ficou em risco? A gente se colocou em risco financeiramente para abençoar a vida de alguém. Quando foi que a gente mudou a agenda para alcançar alguém? Jesus estava com tudo definido, ele ia para outro lugar, de repente ele recebe a notícia do seu amigo, ele muda a agenda para chegar até onde Lázaro estava. Ontem nós estávamos na casa do pastor Leone, fazendo um culto lá, e ele era vendedor e ele disse que uma vez ele estava fazendo uma venda, e chegou uma notícia e ele falou assim, irmão, não vai dar para fechar essa venda, vou ter que abençoar a vida de alguém. Qual foi a última vez que a gente fez isso? A gente deixou de olhar para o que é nosso, para abençoar a vida de alguém. Eu vou contar aqui uma história, mas sem citar nomes, mas é baseada em fatos reais. Eu fui trocar de carro e aí eu escolhi o carro e tudo mais, e eu falei assim, gente, eu não sei se eu tenho condição. E aí o irmão da igreja me mandou uma oferta. E falou assim, pastor, eu sei que você vai trocar de carro, e eu sempre quis te abençoar, tá aqui uma oferta para você. A beleza não é de um pastor receber oferta, porque muitos pastores picareta aí também recebem oferta. A beleza dessa história é porque são pessoas que também não têm uma condição avantajada. Percebe? Se colocar em risco para abençoar uma pessoa. Qual foi a última vez que a gente se colocou em risco para abençoar? Para compartilhar o reino do Senhor? Quando foi que você colocou o seu carro em risco? Já que a gente falando de carro, né? Para abençoar e socorrer alguém que estava em dificuldade. Quando foi que a gente se colocou em risco, meu irmão? Ou a gente tem a segurança como Deus no nosso coração? Ou o nosso bem-estar é um ídolo no nosso coração? E agora uma pergunta um pouco mais profunda. O que você acha que Lázaro fez para merecer que Jesus se colocasse em risco por ele? O que você acha que Lázaro fez para Jesus se colocar em risco por ele? Você poderia dizer assim, pastor, mas o texto mesmo diz que Lázaro era amigo de Jesus. Realmente. Então vamos mudar a pergunta? O que você fez para Jesus se colocar em risco por você? O que você fez para Jesus subir na cruz e morrer pelos seus pecados? O que eu fiz? Nada. É graça. Foi Jesus colocando o coração dele na minha miséria, misericórdia. Foi isso. Portanto, quando a gente fala de compromisso, de amizade, de relacionamentos responsáveis no reino de Deus, a gente não está falando de best friends, né? Não, eu ajudo que é meu melhor amigo, pastor. Aqui para ele, ó. O melhor amigo, pastor. Não, a gente está falando de gente como Lázaro, gente como eu, gente como você. Gente que na ótica de Jesus, Jesus sendo Deus, não merecia. Jesus não merecia passar pelo que ele passou por gente como eu. Então, quando nós nos comprometemos com vidas à nossa volta, a gente não se compromete por causa do outro. A gente se compromete porque nós fomos alcançados e a gente quer manifestar essa mesma graça que nós recebemos de Jesus Cristo.
a gente é corpo. E corpo é isso. É abençoar o outro, sem buscar nada em troca, sem nenhuma recompensa, sem nenhum mérito, fazer apenas pela graça. Verso 16. Tomé entendeu isso. Olha aí no verso 16. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros: vamos até lá também para morrer com Jesus. Tomé entendeu isso. E disse, vamos lá morrer por Jesus. Às vezes a gente julga Tomé, né? Quem nunca julgou Tomé? Fala assim, Tomé é aquele que não acreditou. Tomé é aquele que teve dúvida. Tomé é picareta. Mas olha aqui, Tomé está dizendo, sabia que Jesus corria o risco de ser apedrejado, e ele não só diz que vai, mas bota os discípulos que talvez nem queriam ir juntos, né? Não, a gente vai também. Sabe quando você abraça o outro? Fala assim, não, você vai comigo também. Tomé falou assim, a gente vai com o Senhor. Nem que seja para morrer lá com o Senhor. Porque no reino de Deus, relacionamentos são responsáveis de caminhar juntos e de sofrer juntos. Versículo 32, dá um salto aí agora lá para o versículo 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu. Caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus se compadece da multidão que estava ali, enlutada, e de Marta e Maria também, que sofria o luto pela perda de Lázaro. 7 vezes nos evangelhos aparece essa expressão de Jesus se compadecendo. 7 vezes. Jesus chora por conta dos efeitos da morte. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, sabia, pouco tempo atrás, ele vai falar para Marta, seu irmão vai ressuscitar, Marta, pode ficar tranquilo. Mas Jesus chora por conta dos efeitos da morte, porque não era para ser assim. A gente falou aqui da criação, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, não era para ser assim. Mas a morte entrou na experiência do homem e agora nós morremos por conta do pecado. E quando Jesus está ali diante da morte, vendo todos chorando, enlutados, Jesus também chora, Jesus se compadece por conta dos efeitos, do que o pecado causou na nossa experiência de vida. Jesus se entristece com os efeitos da morte. E as pessoas que veem ali Jesus chorando podem ser divididas em 2 classes ou 2 categorias. No 36 eles vão dizer que olha como ele o amava. Quando Jesus chora, aquela multidão diz, olha só como ele amava, ele está chorando. Mas no verso 37 tem outro tipo de gente que diz assim, olha, ele foi negligente, porque ele curou tanta gente, podia ter salvo o amigo dele. Para alguns, a tristeza de Jesus era negligência. Para outros, a tristeza de Jesus era amor. Para alguns, a tristeza é negligência. Para outros, a tristeza era amor. Quando você olha para o mundo e vê o mundo no estado que está, e você pensa assim, poxa Deus, se o Senhor existisse, não dava para o mundo ser assim. Mas aí a gente lê textos como esse e a gente vê o próprio Deus se compadecendo da miséria humana. E alguns vão olhar para isso e dizer assim, olha, Deus está sendo negligente, porque se ele fica triste com a miséria humana, por que ele não faz nada? Mas outras pessoas vão olhar para essa tristeza e vai dizer assim, ele nos ama. E a prova disso é porque ele está triste.
E não só ele está triste, mas tem um caminho de ressurreição também apresentado para mudar a história, para fazer diferente, para acabar com essa dor, sofrimento que existe no mundo. Se tem uma coisa, meu irmão, que tem um ponto final, é a tristeza, a dor e o sofrimento que tem no mundo. Já tem data marcada, a gente só não sabe quando, mas Deus há de colocar um ponto final. Amém? No verso 39, rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Olha só, se a gente voltar lá no versículo 26, Marta, ela duvida quando Jesus diz, rolem a pedra. Ela fala assim, Senhor, mas já faz 4 dias que ele morreu. Já está cheirando mal, vai tirar a pedra, vai ser uma coisa feia. Mas essa mesma Marta tinha demonstrado fé momentos antes. Olha aí o verso 26. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha o próximo verso. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Marta reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Pouco tempo antes, alguns momentos depois, Marta já duvida daquilo que ela mesma disse. A Marta é parecida com a gente, não é não? Lembra de Pedro? Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No momento seguinte, Pedro é repreendido por Jesus, e Jesus diz, Pedro, para trás de mim, Satanás. A gente vive nisso. Marta faz uma revelação poderosa, eu sei que tu és o Filho que veio de Deus. E aí quando Jesus diz, rolem a pedra, ela diz, Senhor, eu sei que o Senhor é Filho de Deus, mas aí já é demais, né? Já tem 4 dias. Já está fedendo. E aí Jesus responde para ela dizendo assim, verso 42. Desculpa, verso 40. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Nesse mesmo capítulo 11 de João, Jesus chama para si aquela mesma expressão que a gente falou de Êxodo 3,14. O eu sou. Jesus disse para Marta assim, eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. O eu sou. A ressurreição, meus irmãos, não é um evento que vai acontecer. A ressurreição é uma pessoa. E a ressurreição é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição não é um evento que vai acontecer. A ressurreição é uma pessoa, o autor da vida. E todos aqueles que estão em Cristo, no autor da vida, ressuscitarão, assim como ele ressuscitou. E a pergunta que ele fez para Marta, eu faço para vocês. Crês tu nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, Marta? Marta olha para a morte de Lázaro há 4 dias. Jesus olha para a vida. Que coisa maravilhosa. A gente tem que ter o olhar de Jesus. Às vezes a gente olha na rua para a morte e a gente só vê gente morta. A gente só vê dependente químico. A gente só vê alcoólatra. Mas aonde todo mundo vê morte, sabe o que Jesus está vendo? Vida.
aonde todo mundo está vendo sepultura, Jesus está vendo a glória de Deus se manifestando. Jesus diz para Marta, e Jesus diz para os seus discípulos, que o que aconteceria com Lázaro seria para a glória de Deus. E se nós tivermos o olhar de Jesus, a gente vai olhar para as pessoas e dizer: meu irmão, a vida para você, Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Eu lembro até hoje uma pessoa que mora na rua da minha casa, morava. E todos os dias que eu chegava do trabalho, aquela pessoa estava caída no chão, totalmente embriagada. E eu, como bom samaritano que sou, pegava aquela pessoa nos braços e levava todos os dias para a casa dele. Todos os dias eu fazia isso. Entregava ele para a esposa dele. Daí um dia, eu desci do ônibus, não vi mais ele no chão. E a primeira coisa que eu pensei é: aconteceu alguma coisa muito séria. Fui na casa deles, um dia que eu voltei da igreja, eles não estavam lá. Falei assim: gente, aconteceu alguma coisa muito séria. Depois de algum tempo eu encontrei ele na rua. E eu falei: o que aconteceu que eu não te vi mais? Ele falou para mim: me converti. Tô indo na igreja. O Senhor salvou minha vida, você acredita? Eu falei: não. E ali o Senhor me constrangeu. Sabe por quê? Porque eu achava que eu estava sendo um bom samaritano. Que eu estava sendo uma boa pessoa, pegando ele todos os dias e levando para a casa dele. Mas eu nunca falei de Jesus para ele. Sabe por quê? Porque lá no meu íntimo eu pensava: a pessoa nunca vai se converter. Eu via como Marta: Senhor, está até cheirando mal. Mas aonde a gente enxerga a morte, Jesus enxerga vida. E quando você vê esse homem andando pela rua, ele é um testemunho vivo da glória de Deus, do que Deus pode fazer na vida de alguém. É assim que o Senhor olha. E a gente precisa ter o olhar dele. Sabe por quê? Olha aí o verso 43. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Nas versões mais antigas da tradução, por exemplo, no texto fiel, vai dizer assim que Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Que coisa maravilhosa. Nós hoje somos o povo que brada, que grita contra a morte. Relacionamentos responsáveis é você gritar contra a morte. Pessoas estão morrendo, grite contra a morte, meu irmão. Puxa seu amigo pelo braço e diz: ei, sai dessa caverna, sai dessa sepultura, vem para a vida. Pegue seu amigo pelo braço, pegue seu irmão pelo braço, sai dessa ansiedade, sai dessa depressão, eu te puxo pelo braço, eu quero caminhar com você, eu quero andar com você. A gente tem que gritar contra a morte, dizendo que em Cristo a morte não tem mais autoridade. A gente é o povo que grita contra a morte. A morte não é mais o ponto final daqueles que creem em Cristo Jesus. Então quando você vê lá alguém na escuridão da sepultura da vida, seja como Jesus, grite contra a morte. Chame seus amigos para fora. Chame-os para a vida. Vem para a vida. Vem viver. Vem ser como Paulo. Se morrer é lucro e se viver é Cristo. Vem para a vida. Vem para a luz em Cristo Jesus. Quando Jesus chega na porta do sepulcro ali de Lázaro, lendo esse texto, me veio à mente 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai dizer que: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? O que Jesus está dizendo para Lázaro é: ô morte, cadê seu poder? Eu sou a ressurreição e a vida.
vem para a vida. E nós hoje somos representantes de Jesus. Nós agora que bradamos contra a morte, dizendo: você não tem mais poder para roubar aqueles que pertencem ao Senhor. Verso 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Qual foi o mérito de Lázaro, meus irmãos? Só sair. Só sair. Mas por conta dessa saída de Lázaro da morte para a vida, o texto diz que muitos que viram, creram, adoraram o Senhor e reconheceram Jesus. Eles viram a obra de Deus na vida de Lázaro. O que você precisa para que as pessoas creem em Jesus através da sua vida? Nada. Só demonstrar a obra redentora que Deus tem feito na sua vida. Olha que coisa simples. É só revelar o que Deus fez em você, a maneira como Deus te tirou da morte para a vida. Adoração, sabe o que é, meus irmãos? É celebrar a obra redentora de Jesus Cristo. E aí, para encerrar, eu queria ler o capítulo 12 e o verso 9 e 11 de João. Agora, no capítulo 12, Lázaro já está ressuscitado, já marcou um forró na casa dele, está todo mundo lá, e Jesus está comendo, e Lázaro está à mesa com Jesus. Está rolando uma festa. Lázaro agora, ressuscitado, está à mesa, sentado com Jesus. João, capítulo 12, verso 9. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo. Para ver quem? Jesus. E também Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Versículo 10. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Ressuscitou, fez uma festa na casa dele, chamou Jesus, e a multidão foi lá ver Jesus. E encontraram quem? Lázaro. Olha que legal. Que quando as pessoas tiverem um encontro com você, que elas encontrem também Jesus. Que quando as pessoas forem celebrar a obra que Deus fez na sua vida, que eles se encontrem também com Jesus. Eles vão até a tua casa. Eles se assentarão à tua mesa, mas eles terão um encontro com Jesus. E aqui tem uma ironia de João Batista, e eu acho maravilhosa, porque no verso 10, Lázaro, que havia acabado de ser ressuscitado, que era um milagre ambulante, no versículo 10 diz o quê? Que o pessoal estava decidido a matar. Se eu ia falar: poxa vida, acabei de ressuscitar, o povo agora decidiu me matar. Olha o que é isso. Lázaro entendeu que no caminho de Jesus tem uma cruz. Você já entendeu isso? Lázaro entendeu que no caminho de Jesus tem uma cruz. Às vezes a gente canta assim: eu quero ser os seus pés e as suas mãos. O que aconteceu com os pés e as mãos de Jesus, meus irmãos? Foram atravessadas pelo amor. Discipulado é compromisso. Compromisso com o outro. Discipulado não é determinar comportamentos, conduzir pessoas a um curral de regras religiosas. Meu irmão, se você acha que ser cristão é praticar um conjunto de regras religiosas, você não entendeu ainda o que é ser um cristão. Se você acha que ser cristão tem a ver apenas com domingo à noite, você ainda está igual Lázaro, lá na sepultura ainda. Ser cristão não é um conjunto de regras morais. Não é um conjunto de comportamentos. Ser cristão é entender que Jesus nasceu no seu coração. E junto com ele, a vida e a salvação.
Discipular pessoas é entender a responsabilidade, o sofrimento para que Cristo nasça no coração de alguém. Ou seja, para que Cristo não seja apenas uma ideia, para que não seja apenas uma personagem, uma percepção, mas que Cristo seja formado, gerado no coração do outro para uma vida nova. Projeta Gálatas capítulo 4, verso 19, porque resume tudo isso daqui. Discipulado é sofrer, é padecer, para ver Cristo nascer no coração de alguém. Olha aí Gálatas 4,19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. Elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. O apóstolo Paulo diz: para quem eu sofro dores de parto, até que Cristo nasça, seja plenamente formado em vocês. Amém?